Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do canal DNA Vintage e agora com uma super dica, hein? É sobre o mecanismo do Tape Deck CP850D da Polivox. Então pessoal, essa dica se refere a um dos principais problemas nesse mecanismo, né? O que é esse principal problema? É sobre essa pequena engrenagem aqui, ó, que faz parte do sistema automático desse tape deck, do CP850D. Essa engrenaginha, ela é responsável por fazer a função do automático do mecanismo. Ou seja, quando você aperta play, avanço, retrocesso e tal, essa engrenagem ela é tracionada por uma correia lá atrás, pelo mecanismo de tração, né, que gira através do motor lá tal, e girando esse eixo aqui onde tem essa engrenagem na ponta, ela gira aquela engrenagem maior preta ali, ó, tá vendo? E através dela é feito o desarme automático das funções, né, que é feito por essa peça aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa peça aqui, né? Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz para resolver esse problema. Vamos tirar essas partes aqui, que são as partes que fazem a função da pausa. Essa peça aqui é da pausa, certo? E essa peça que eu deixei penduradinha aqui é do timer, tá? E como é que eu fiz para resolver esse problema? Essa engrenagem que tem aqui, essa engrenagem de plástico branco, ela racha e daí ela fica solta no eixo. E daí quando é para ela fazer a tração na engrenagem preta ali, ela fica patinando, né? Porque ela, ou seja, ela não tem tração, ela patina sobre o eixo, né? Sobre esse eixo aqui, ó, esse eixo dela aqui, e não faz a tração na peça preta, entendeu? Daí não acontece a função automática. Então o que que eu fiz para resolver esse problema? Eu arranjei uma arruelinha, né? Essa arruela aqui, ó, e medir no paquímetro. Ou seja, essa arruela, qual que é a medida dessa arruela? Ela tem um diâmetro interno, que o furo interno dela é de 3,5 milímetros, tá? O externo dela é 9 milímetros, tá? E daí o que que eu fiz? Eu peguei e encaixei ela na engrenagem plástica. Qual que é a medida da engrenagem plástica? O eixinho que eu preciso apertar nela, porque ela racha de fora a fora, mas daí você colocando uma arruela nessa posição aqui nela, no pequeno eixinho na frente dela aqui, ó, ele tem 3,6 milímetros de diâmetro, certo? E a engrenagem, a parte da engrenagem dela, o diâmetro maior onde fica a parte que engrena, tem um diâmetro de 5,5 milímetros. Então o que que acontece? Eu tenho um diâmetro de 3,6 aqui e a minha arruelinha é de 3,5. Então, ou seja, essa arruelinha entra forçada aqui nesse eixo aqui, entendeu? Fazendo com que a engrenagem dê um aperto quando eu colocar o eixo nela aqui, entendeu? Então, ela sofre uma boa pressão aqui, a diferença de 1/10. Aí é o seguinte, tem outro problema também, né, que você tem que resolver. Ou seja, quando eu coloquei ela aqui, se eu fosse deixar ela no diâmetro de 9 milímetros, que é o original dela, ela ia tocar nessa engrenagem preta aqui e também ia tocar nesse eixo aqui do lado aqui, ó, não ia entrar aqui. O que que eu tive que fazer? A medida boa para ficar nisso daqui, certo? E eu fui desbastando e medindo, desbastando. Então é uma paciência que você tem que ter. O certo é deixar esse diâmetro externo aqui dessa arruelinha com 5 milímetros, entendeu? Você tem que desbastar ela, certo? O que que eu fiz? Dica, você pode vestir ela na peça aqui no eixo, você tira ele fora, tira tudo fora, desmonta tudo, monta ela na pontinha do eixo e segurando o eixo com a rodaninha aqui, você chega no esmeril e vai tirando bem devagarzinho, sem pegar na parte plástica onde estão os dentinhos ali de engrenar na parte preta, certo? Tem que ter cuidado. Aí você deixa ela com um diâmetro de 5 milímetros, tá ok? Que é o ideal para ficar trabalhando nela aqui montada ali, conforme eu fiz, entendeu?
E através disso aí você resolve esse problema. Outro problema também, eu vou dar uma segunda dica, hein? É o bônus. O pessoal às vezes tem problema com essa peça aqui, ó. Certo, pessoal? O que acontece? Ela quebra o apoio dessa mola aqui, ó. E daí, uma ideia que eu tive, eu fiz em outro, não tá aqui comigo, já foi embora faz tempo, mas uma dica que eu dou, o que acontece? Essa mola não consegue ficar fixa aqui. O que você pode fazer? Você pode fazer um furinho ali, ó, um furinho, dobrar essa haste para baixo, como se fosse em 90 graus, e enfiar no furinho ali. E aí você consegue fazer com que a mola fique presa aqui novamente, entendeu? Se quebrar é esse daqui. Agora, se quebrar os dois, daí já era. Agora, se quebrou só esse lado aqui, ó, dá para resolver dessa maneira. Você faz um furinho ali, dobra esse arame aqui a 90 graus, né? Ou seja, ele vai ficar dessa maneira assim, ó. Ele vai ficar assim, ó. Aí ele vai entrar no furinho ali, entendeu? E do outro lado você corta ele por baixo para ele não bater nas outras partes. Aí você consegue resolver esse problema da mola ficar fixada ali no local, tá ok? Terceira dica agora também, outro bônus para vocês, hein? Para você conseguir montar o sanduíche, ou seja, a, essa parte aqui, ó, é a parte do fundo, né? Parte inferior. Aí você tem que pegar e colocar a parte superior, né? Vira um sanduíche, né? Isso aqui vai em cima aqui ainda. Tá vendo que tem essa parte aqui, ó? Ó, tá vendo essa parte aqui, ó? No furo? Tá vendo, ó? Da parte superior? Essa aqui é a parte superior. O que que acontece? Entra uma mola aqui, ó, que vai engatado na parte de baixo aqui, essa mola aqui, ó. E a outra parte dela na parte de cima. Como é que eu faço? Primeiro eu engato essa mola aqui, ó. Engato essa mola. Eu amarro uma linha de pescar nessa daqui, enfio naquele furo lá que eu mostrei para vocês, para poder ficar controlando ela, para ela não cair lá dentro, porque é muito difícil, entendeu? Aí eu pego, engato aqui primeiro, deixo assim parado e enfio o outro lado da linha lá naquele buraquinho lá. E daí eu consigo encaixar a mola de volta na parte superior. Entendeu, pessoal? Vocês estão vendo aqui também, ó. Tá vendo essa madeirinha que eu coloquei aqui, ó? Certo? Eu retirei de um pedacinho de madeira bem forte que eu tinha aqui. Ou seja, eu cortei ele na medida porque quebra essa parte plástica aqui onde apoia o, esse, vamos chamar de eixo, tá? Não é um eixo, mas é tipo, tá vendo? Ó, ele que faz o desarme da parte automática. Ou seja, esse apoio lateral preto de plástico, ele chega a quebrar. O que que eu fiz? Eu peguei, tirei o quebrado que estava aqui, limpei com álcool, tudo a parte de baixo, coloquei cola na madeira e colei ela na superfície de alumínio aqui. Ficou super firme, entendeu? E lubrifiquei bem. E essa madeirinha, ela é bem lisa. Então, quer dizer, ela não tirou a função disso daqui, ficar deslizando para lá e para cá, tá vendo? Ó? Entendeu? Então, essa aí é a dica que eu queria dar pro pessoal. Que tem muita gente que tem muito problema com essa engrenagem aqui, certo? E não sabe como é que vai resolver isso daí. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Outra com essa mola aqui, ó. E outra, como é que você vai encaixar aquela mola ali para montar o restante. Aí, pessoal, o restante é paciência, tá? Porque daí tem que ser montado peça a peça aqui. Vai essa primeira peça que você tem que colocar aqui, ó, para você conseguir montar esse mecanismo, põe a pausa primeiro. Daí depois você vai colocar essa daqui, entendeu? Que é a do timer. Aí depois vai tudo na sequência. Aí você vai montar a próxima aqui, ó, entendeu? E outra coisa, essas daqui vocês vão notar que ela tem esse pequeno furo, que esse rasguinho aqui. Esse rasgo, o que que ele faz? Esse sistema de mola aqui, ó, ele entra naquele rasgo para poder puxar a peça, entendeu? Então vocês, a hora que está colocando essa peça aqui no mecanismo, você tem que pegar e empurrar com uma chavinha de fenda por baixo para isso aqui encaixar nesse rasguinho aqui, né, que eu estava mostrando para vocês aqui, ó, nesse pequeno rasguinho aqui, ó, um quadradinho pequenininho aqui nesse daqui, ó, tá vendo? Ó, ela encaixa aqui dentro desse pequenininho aqui, ó, entendeu? Para daí ela poder fazer essa função aqui, ó, no desarme, entendeu? E é isso aí, pessoal. Tá? Eu espero ter ajudado muita gente que tem problema com esse mecanismo. Confesso para vocês que é um dos mecanismos mais difíceis que eu já montei,
entendeu? Esse aqui não é fácil, não. Esse aqui não é qualquer R$ 100 que vai ser bem pago para montar isso aqui, não, viu, pessoal? Isso aí é a minha opinião, porque exige muita paciência, muito cuidado, porque são peças frágeis com mais de 40 anos, às vezes, de uso aí, entendeu? Então elas se quebram facilmente. E é isso aí, tá bom? Boa sorte e não esqueça de deixar o seu like aí, tá joia? Isso aí ajuda muito o canal e valeu. Obrigadão. Tchau, tchau.